Bom dia a vocês e aos ouvintes do programa. Hoje nós vamos conhecer a história de Crislaine Bozetti, atleta de fisiculturismo. Ela é natural de Progresso, reside em Santa Clara do Sul já há muitos anos, é advogada de profissão, mas não foi a vida inteira adepta dos esportes. Começou tarde, mas chegou chegando. Nós vamos conversar com a Crislaine e também com o seu nutricionista e que atua diretamente na sua preparação, tem uma influência e uma responsabilidade direta nos resultados que a Crislaine já vem colhendo nesse início de trajetória no fisiculturismo, Christian Hubler. Crislaine, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem aos ouvintes? Christian, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, Crislaine participou no Dia das Mães. É uma data emblemática, né? Para estrear na competição de fisiculturismo, uma competição que é organizada pela IFBB, né? A Federação Internacional de Fisiculturismo, de Bodybuilding, em Porto Alegre. Foi sua primeira competição e estreou com o pé direito. Foi um desafio, vamos dizer assim, um pouco insano, né? Porque nós decidimos competir na categoria Wellness, que é a categoria mais competitiva do fisiculturismo, que pede mais muscularidade e de forma totalmente natural, sem uso de qualquer recurso, esteroide, diuréticos ou qualquer outro medicamento. E mesmo assim, nós tivemos um bom resultado, né? Subimos com um físico bonito, bem condicionado, e foi muito legal. Foi um desafio pessoal meu, né? Porque eu queria muito trabalhar a mentalidade, como lidar com adversidades, que é algo do meu dia a dia de advogada, né? Então foi muito bacana mesmo. Foi um desafio que trouxe muita alegria. O que chama atenção é que a Crislaine não começou no fisiculturismo lá na época de adolescente, né, Crislaine? É recente o teu ingresso no esporte. Em 2019, eu e o meu marido, nós começamos a fazer um treinamento mental e físico numa questão de emagrecimento. E aí que eu fui conhecer uma sala de musculação. Então eu treino há aproximadamente 5 anos apenas, não é da minha área, né, porque eu sou advogada. Então, nesses 5 anos, eu tive contato, eu tive pessoas próximas que eu vi competir e gostei do esporte. Achei que as habilidades que eu tinha de organização, de disciplina, poderiam. Me identifiquei, né? Quando eu vi uma atleta no palco, eu me enxerguei lá, eu me identifiquei, me inspirei e a partir daí eu acho que essa mentalização me levou até o palco no domingo, dia 11. Foram 35 anos de sedentarismo, Crislaine, já que você tem 40 anos. Muito É, embora não pareça, né? mais ou menos. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de futebol, né? Então, o futebol fez parte da minha vida durante um longo período. Depois, eu tive aí muitos anos de sedentarismo e hoje eu treino todos os dias, né? Então, a minha saúde melhorou muito, a minha disposição, a, a, a a musculação, a alimentação saudável, ela vem para trazer muita qualidade de vida, muita disposição, né? Então eu agradeço todos os dias por ter dado essa virada na minha vida. Quem pensa que musculação se resume a puxar ferro na academia está muito enganado, porque a alimentação é um componente não só importante, é fundamental, sem o qual o atleta não consegue colher resultado nenhum. E é aí que entra a experiência do Christian enquanto nutricionista e atleta também, né, Christian? Também já competiu em eventos de bodybuilding. Já competi. Preparar a Cris não foi algo muito desafiador, né? Porque ela já vinha de uma rotina, já vínhamos com um acompanhamento durante um ano. Então, para o estilo de vida que ela vivia, já foi algo bem tranquilo, porque ela já estava num condicionamento adequado, a gente só precisou ajustar um pouco as quantidades para conseguir direcionar mais para o objetivo do dia de estar preparado para o palco.
Então não foi nada difícil nem desafiador. Ela já tem uma disciplina, como ela mesma falou. Então foi algo super fácil de estar ajustando as quantidades para ela. Como preparar, do ponto de vista alimentar, um atleta para competição? Um atleta, comparado com uma pessoa tradicional, que visa a questão mais estética, ela só tem que se preocupar mais com quantidades do que uma pessoa convencional, que vai ter mais momentos de flexibilidade. Já um atleta não vai ter tanta essa flexibilidade, não vai poder sair tanto da rotina, então tem que pesar mais os alimentos. Vai ter momentos específicos que a gente vai ter exceções, mas de forma estratégica, mas a diferença é principalmente essa, a restrição que uma pessoa para a competição precisa estar passando por esse processo. É muito sacrifício, Crislaine? Olha, foi difícil, mas nem tanto, né? Eu tive muito apoio do meu marido, muita organização na questão do meu escritório de advocacia, na minha casa. Então não foi desafiador nos últimos dias, mas não digo que foi difícil. A Crislaine competiu sem o uso de recursos ergogênicos, ou seja, esteroides anabolizantes. Christian, sem o uso destes recursos, muda alguma coisa na alimentação do atleta? Muda sim, porque com os recursos, como eles são potencializadores, a gente consegue gerar uma restrição maior e resultados mais rápidos. A questão da pessoa que não faz uso, geralmente a preparação tende a levar um pouco mais de tempo, porque a gente tem que ter um maior cuidado e a restrição não pode ser tão grande assim quanto uma pessoa que faz o uso, porque o próprio hormônio ele ajuda na manutenção da massa magra, enquanto a pessoa que não usa não vai ter esse suporte a mais do hormônio. Então, o cuidado tem que ser um pouco maior, a preparação tem que ser um pouco mais longa, a restrição não pode ser tão drástica quanto uma pessoa usuária de hormônio. Crislaine, como conciliar a rotina de mãe, esposa, advogada e atleta? Bom, como eu disse, eu tive muito apoio da minha família, né, especialmente do meu marido. Me organizei direitinho e foi bem tranquilo, conciliar essa rotina. Eu já tinha hábitos, muito bons antes, né, eu já tomava a quantidade de água diária, eu já pesava os alimentos, então não tiveram muitas mudanças na minha preparação, apenas mais restrição de calorias, né. Às vezes a pessoa pensa que o atleta de fisiculturismo ele passa o dia inteiro na academia. Qual é a tua rotina? Quantas horas tu treina por dia? Justamente por ser uma atleta natural, eu não posso ter um volume de treino muito grande, né, então porque o meu corpo tem que ter um tempo para recuperação. Eu treino em 1 hora e meia no meu treino e mais 30, 40 minutos de cardio, né, uma caminhada, uma corrida leve, e aí eu tenho 2 dias por semana que eu não treino. Eu treino 5 dias então, e 2 dias O cardápio, a dieta do atleta, Christian, ele varia com a intensidade do treino? Tende a variar sim. Mas a gente padroniza algo bem específico, assim, principalmente para a gente contabilizar calorias. Então, nos dias que ela não treina, ela acaba fazendo um pouco mais de exercício aeróbico para ter um gasto relativo aos dias que ela faz o treino. Então, os alimentos já são os mesmos que ela já estava habituada, justamente para não trazer nenhuma dificuldade durante a preparação. Mas o que a gente mais modula nessa fase os cardios para que mantenha um gasto calórico similar aos dias que ela treina e os que ela não treina. Um atleta com as medidas da Crislaine, mede quanto, Crislaine? 1,68,5. 65 quilos. Christian, um atleta com essas medidas, quanto consome de caloria por dia? Em preparação, a Cris finalizou entre 1.500 calorias. Mas ali, em quase toda a fase da preparação, ela passou consumindo 1.800 a 1.900 calorias. Em off, ou seja, fora daquele período em que o atleta está se preparando para competir, qual é o consumo de calorias indicado para uma atleta com essas medidas? A Cris geralmente consome entre 2.500 a 2.300 calorias, fica nessa faixa.
porque eu não gosto de exagerar muito nas calorias, até para manter um bom condicionamento durante todo o processo de ganhos, né? Então isso facilita muito no pós, que é a preparação. A gente não precisa restringir tanto, a gente tem mais tranquilidade, não precisa se preocupar tanto com o tempo. Então é sempre bom dosar calorias para também manter o físico condicionado e para quando iniciar uma preparação não ter aquela questão de precisar se preocupar tanto com o tempo, precisar apertar muito a dieta, assim tornando bem mais fácil a preparação. Crislaine, quais são os teus objetivos dentro do esporte? Já tem agendado as próximas competições? Bom, como eu estava falando antes aqui com o Cris, né, nós temos aí um objetivo de competir em 2026 na NBF, né, que é uma federação que já está no Paraná, em Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul, onde há uma testagem, né, antes da competição, um doping, né, para verificar se o atleta utiliza algum recurso. Então, esse é o nosso projeto, né, Cris? Agora, com a popularização do fisiculturismo natural, tende a ter mais campeonatos pelo Brasil e aqui no Sul já tem a federação se instaurando, então provavelmente próximo ano já teremos competição aqui na região e a gente já vai estar preparado para isso. Bacana. Aliás, essa questão do fisiculturismo natural, ou seja, sem o uso do esteroide anabolizante, tem ganhado cada vez mais espaço. Qual é a tua opinião a respeito do esporte, com ou sem esteroide? Bom, a popularização tem sido cada vez maior por conta das redes sociais, né, que tem se popularizado cada vez mais o fisiculturismo e tanto o hormonizado quanto o natural é um esporte de alta performance. Então, querendo ou não, toda alta performance também demanda um pouco da questão da saúde, né, prejudica um pouco na saúde de forma geral. Mas a questão do uso do anabolizante ele tende a prejudicar muito mais do que a pessoa que não faz o uso. Então, acredito que para as pessoas que visam também essa questão de longevidade, cuidar da saúde, o fisiculturismo natural tá vindo para que pessoas consigam conhecer o esporte e se aventurar no esporte. Então, é uma porta de entrada para pessoas que buscam longevidade e saúde estarem aderindo ao esporte também. Suplementação alimentar. Consome, Crislaine? Quais são os suplementos que estão na tua dieta que o Christian prescreveu? Eu uso creatina, whey e eu tenho algumas vitaminas também. Vitamina D, vitamina C, tem várias vitaminas aí que eu utilizei agora neste período, magnésio. Então são suplementações, na verdade, que a maioria das pessoas tem deficiência, né, e poderiam utilizar, coisas básicas. Christian, para quem não é atleta, é recomendável o uso de suplementação alimentar? A alimentação convencional com alimentos sólidos pode vir a suprir as necessidades daquela pessoa que não vai subir no palco para competir? A suplementação, o nome já diz, é uma suplementação. Caso a pessoa não esteja atingindo as quantidades adequadas, convém sim o uso de algum suplemento. Até porque, dependendo muito do objetivo da pessoa, para tu atingir certas necessidades, eu vou usar mais específico que as proteínas, a gente tende a ter um consumo maior e muitas pessoas acabam não conseguindo atingir essa quantidade diária necessária para objetivos mais específicos como hipertrofia. Então, para esses casos, às vezes é interessante a suplementação de whey, mas a gente também tem que avaliar a alimentação de sólidos, porque através dos sólidos a gente já conseguiria sim atingir essas proteínas. Mas depende muito de cada indivíduo, a sua rotina, o que ela costuma consumir. Então, tudo a gente consegue ajustar para ter a quantidade necessária através da Qual o alimento que não pode faltar na dieta do atleta e qual aquele que não pode se fazer? Eu acredito que frutas e ovos é o principal. As frutas, basicamente, para atingir boas quantidades de micronutrientes, e o ovo, que é um dos alimentos mais completos que a gente tem no geral. Assim. Aquele que o atleta deve passar longe. Passar longe, doce. Atleta passa longe de doce.
Dá para utilizar sim, mas é o que geralmente a gente tende a evitar mais. Tem algum alimento que tu tem dificuldade de te afastar, Crislane? É do doce. Mas é o que o Cris fez, né, na minha dieta. A gente tem o whey, que o whey é muito wheys muito saborosos, né. Nós temos inclusive um bolinho de whey que é para estar voltando para minha dieta, né, vamos ver, que é um docinho, né, que é todo saudável, mas é o doce, então o teu paladar já está, satisfeito, consegue substituir, né. Quem gosta muito de doce usa aí uma cabotiá, uma abóbora, um whey, são alimentos bem legais para estar substituindo pelo doce. Crislane Bozetti, de Santa Clara do Sul, para os palcos do bodybuilding estadual por enquanto, quem sabe ali na frente nacional e até internacional. Foi um prazer te conhecer, falar contigo. E para encerrar nosso bate-papo, Crislane, gostaria que tu deixasse um recado, né, para aquelas pessoas que estão aí pensando em competir, quem sabe aderir ao esporte, mas pô, já passei dos 30, eu acho que não dá mais, tô velho demais. Qual é o teu recado para essa gente? Bom, se você tem algum sonho, tem alguma coisa, algo dentro do seu coração que tá aí para sair, né, não importa a idade, não importa a sua condição, se você quer de verdade, você pode. Vamos lá, gente, pode sim, não importa a idade que você tenha. Muito bem, Christian, obrigado pela participação e fazer um merchan aí, já deixa o teu contato para as pessoas que daqui a pouco estão procurando uma orientação especializada para obter uma performance melhor no esporte. Eu agradeço. Crislane Bozetti, atleta de fisiculturismo, e Christian Hubler, nutricionista, que é um dos responsáveis pelos resultados que vem obtendo a Crislane nos palcos, conversando com a gente aqui no programa. Mais detalhes no site e redes sociais da Independente e do Independente Esportes. Com a reportagem Luiz Fernando Wagner.